Olá, hoje também teremos a nossa aula de ciências, aula 17. Iniciamos um novo capítulo, o capítulo 6, onde o tema é o solo do planeta. Começaremos com troca de ideias, depois falaremos sobre características e formação do solo, composição do solo e tipos de solo, depois atividades. Capítulo 6, o solo do planeta, troca de ideias. Você conhece Chico Bento? Ele é um dos personagens da Turma da Mônica, que mora em uma região rural. Observe as ações de Chico Bento na história em quadrinhos a seguir. Então, observando a história em quadrinhos, nós vemos aqui que o Chico Bento sai com um saquinho na mão, né? E aqui ele está plantando algo aqui no solo, né? Aí aqui ele está aguando, aqui esperando os dias passarem e finalmente nasceu o que ele plantou, né? E ele já está pensando aqui por que ele plantou e para quem ele vai levar essas flores, né? Só que daí ele ficou imaginando, né? Ele plantou, aí vai tirar, se ele for levar para a pessoa, vai murchar. Aí ele teve uma grande ideia. Qual foi essa ideia, né? Ele resolveu plantar as flores em um vaso, porque assim ele poderia presentear a Rosinha e as rosas não murchariam. Então, na troca de ideias, vem com 3 perguntas aqui para nós pensarmos um pouquinho sobre a proposta do quadrinho ali, né, da história em quadrinhos, para levar-nos a pensar sobre o assunto, né, esse novo assunto que é o solo do planeta. Então, a primeira pergunta: o que Chico Bento está fazendo? Então, ali está claro que ele está cultivando flores para presentear a Rosinha, né? Isso aqui é somente uma troca de ideias, não é para vocês responderem, tá? Só para analisar a história em quadrinhos. 2. Além de água e cuidados, as sementes precisam ser plantadas em local adequado para que germinem. Que local é esse? Então, observando aqui, é o solo, né? Tem que ser plantada no solo, na terra. 3. No penúltimo quadrinho, Chico Bento percebe que se colher as flores, elas acabarão morrendo. O que ele decide fazer para mantê-las vivas? Por que ele tomou essa decisão? Então aqui, ó, vimos, né, a grande ideia ali que ele teve, né? Então ele decidiu transferir as plantas para um vaso com solo, né? Porque assim elas continuarão tendo acesso aos nutrientes do solo e não morrerão, né? Então, olha a importância do solo, né? Se ela não tiver o solo, com o tempo ela morrerá. Continuando. Características e formação do solo. O solo é onde as plantas se desenvolvem. Ele também serve de abrigo para muitos seres vivos que habitam na superfície ou em seu interior. O solo é formado por pequenos fragmentos de rochas, água, ar e restos de plantas e animais. Existem muitos tipos de solo, que variam de acordo com os seus componentes. Com o processo de formação do solo, ocorre pelo desgaste das rochas que estão na superfície da Terra. Ao ficarem expostas, essas rochas sofrem a ação do calor, do frio, do vento e da água. Com o passar do tempo, eles vão se fragmentando em pedaços cada vez menores, formando o solo, ou seja, vão se quebrando em pedaços cada vez menores. Aqui nós temos a imagem do esquema, né? O esquema a seguir mostra diferentes etapas do processo de formação do solo. Observe, aí aqui nós temos esse esquema. Então, na imagem 1, nós observamos que com a ação da chuva, do vento e das mudanças de temperatura, a rocha começa a se fragmentar. Na imagem 2, pequenas plantas se desenvolvem no local, quebrando a rocha em fragmentos ainda menores. Na imagem 3, restos de plantas e animais misturam-se aos fragmentos da rocha, formando o solo. E aqui, na imagem 4, com mais nutrientes, plantas maiores começam a se desenvolver no local. Então, no final, com toda aquela mistura ali, aqui, né, o solo vai se tornando mais fértil, com mais nutrientes. E aí acaba crescendo árvores, né,
maiores, né, mais bonitas, porque o solo está com mais nutrientes. Aqui nós vamos ver a composição do solo. O solo geralmente é constituído por água, ar, uma parte orgânica e uma parte animal. A parte orgânica se refere aos restos de plantas e animais em decomposição. Ela serve de alimento aos seres que vivem no solo, como as minhocas, e origina os nutrientes que serão utilizados pelas plantas para se desenvolverem. A parte mineral corresponde aos fragmentos de rochas. Existem vários tipos de rocha e, por isso, podem ser formados fragmentos de diferentes cores e tamanhos. Os componentes do solo não são encontrados em quantidades iguais em todos os lugares. Assim, dependendo da quantidade de cada componente, diferentes tipos de solos podem ser formados. Então, aqui nós veremos quais são esses tipos de solos que são formados, de acordo com os componentes, né? Então, de acordo com a sua composição, os solos podem ser classificados em arenoso, né? Ou seja, com areia, argiloso, que é aquele solo mais liguento, né? Mais grudento, e umífero, né? Então, o solo arenoso apresenta a areia como principal componente. É um solo seco, pois a areia é formada por fragmentos de rocha grandes, o que possibilita que a água passe com facilidade entre eles. Esse tipo de solo é pouco fértil e as plantas que nele se desenvolvem apresentam adaptações para aproveitar o máximo a pouca água disponível. Então, aqui é a imagem do solo arenoso, né? Muita areia, um solo do deserto. E a água passa muito rápido por entre ele. Então, por isso que a plantação, todo tipo de plantação ali não se desenvolve muito bem. As poucas que tem que se adaptar, né? Agora aqui nós vamos ver o solo argiloso. Apresenta a argila como principal componente. É um solo normalmente úmido, pois a argila é formada por fragmentos de rocha muito pequenos, o que dificulta a passagem de água entre eles. Algumas plantas, como o cafeeiro e o arroz, se desenvolvem bem nesse tipo de solo. Então, olha, é um solo, né, que para algum tipo de planta, para alguns tipos de plantas, e aqui algumas citadas como o café e o arroz, é muito bom, né? Agora aqui nós vamos ver o solo umífero. A imagem está aqui. O solo umífero é rico em uma matéria orgânica chamada de humus. Apresenta areia e argila em quantidades equilibradas. Além disso, retém a quantidade ideal de água para o desenvolvimento das plantas. É um solo bastante fértil e muito utilizado para o plantio. Então, esse solo aqui, vocês viram que ele tem um equilíbrio e por isso ele se torna um solo muito fértil e muito utilizado para o plantio, né? E aqui nós temos uma informação a mais. A capacidade de deixar a água passar ou retê-la é conhecida como permeabilidade do solo. Então, vocês viram lá que na areia a água não fica por muito tempo, né? Já no solo argiloso ela se mantém por mais tempo e já no solo umífero é equilibrado. Então, essa capacidade de reter a água ou deixar a água passar é chamado de permeabilidade do solo, tá? E aqui nós temos as atividades. Essa atividade da página 20 tem duas opções para vocês fazerem. Convivência, né, que eu vou explicar aqui como vai ser a vivência, ou quem não tiver a possibilidade de fazer a vivência, pode ser através da pesquisa ou até pelo livro também vai conseguir responder e fazer as questões que estão ali mais à frente. Então, primeiro vamos ver aqui na vivência. Você já observou os tipos de solos que existem perto da escola ou de sua casa? Vamos investigá-lo? Então, aqui, quem quiser fazer a vivência vai precisar de 3 amostras de solos, né, diferentes. Vão precisar de 3 recipientes, pá pequena de jardim e lupa, né? Uma lupa para aumento. A lupa nem tanto, né? Mas quem tiver, porque somente com as amostras de solo acho que já dá para fazer quem não tiver a lupa. Aí como fazer? Acompanhado do professor, no caso vai ser dos pais, né, ou do irmão, alguém aí da família,
percorra em torno, né, da sua casa à procura de 3 tipos de solo. Colete uma pequena amostra de cada tipo de solo. Aí, durante a coleta, observe se há muitas ou poucas plantas se desenvolvendo nesses tipos de solo que vocês vão coletar. E daí que depois que vocês coletaram, né, de volta à escola, não, de volta à casa, no caso, né, analise as amostras observando-as com lupa, tocando e cheirando o solo, se quiserem cheirar, né? Em seguida, complete o quadro abaixo. Aí, com essa amostra de solo, vocês vão completar esse quadro aqui abaixo. Quem não puder fazer a vivência de ir lá pegar o solo, pode pesquisar aqui no livro ou na internet os tipos de solo que já foi citado ali. Então, o que vocês vão fazer com essa amostra? Quem pesquisou ou quem fez a vivência, que foi lá, pegou o solo para ver. Primeiro, pinte os espaços com a cor aproximada de cada solo. Então, vocês vão ver a amostra 1, ou a pesquisa, né, que vocês fizeram do primeiro tipo de solo. Qual foi? Foi o arenoso? Então, qual é a cor do solo arenoso, né, que a gente sabe que tem uma diferença de cor. Depois, a amostra do solo 2, que vocês pegaram, a amostra do solo 3. Pinta com as cores mais aproximadas. Depois, assinale a amostra de solo em que você encontrou seres vivos. Encontrou seres vivos em alguma ou em qual? Na pesquisa mostra que tem mais seres vivos no solo, né? Que nós sabemos que no solo tem pequenos seres vivos, como minhocas e alguns outros bichinhos. Então, aí vocês vão fazer um X em qual desses você encontrou. Aí, assinale a amostra de solo que apresenta mais umidade. Nós já vimos aqui, né? Mas se vocês fizerem lá a vivência, vocês vão poder observar melhor. Aí dá para fazer um xizinho ali na onde que é. Pela cor do solo também a gente já vai saber qual é o solo, né? Assinale a amostra de solo que apresenta fragmentos de rocha, né? Tem um solo que ele apresenta mais fragmentos de rocha, também já vimos aqui. Depois que vocês fizeram esse, né, através da pesquisa ou da vivência, para preencher, depois que preencherem o quadro, agora responda: em qual amostra de solo as plantas se desenvolvem melhor e justifique a sua resposta. Nós também vimos em qual solo as plantas se desenvolvem melhor e por quê. Então, essa é a atividade de hoje de vocês, tá? Essa foi a nossa aula, um lindo dia para você, com muito amor, paz e alegrias.